partir do verso 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Vou repetir verso 19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quantos de vocês já não se pegaram pensando assim, como Deus ainda não desistiu de mim? Quantos de nós às vezes nos deparamos com as escolhas pecaminosas que estamos insistindo em fazer? Sabe, eu estava pensando hoje como esse Deus é extraordinário, é maravilhoso. Enquanto eu preparava assim, o meu coração para estar na ceia com os irmãos hoje durante o dia, depois de algumas coisas que já aconteceram, o dia hoje já foi bem corrido para mim. E eu estava pensando, Deus, como você pode amar alguém como eu? Sabe, eu comecei a orar pelos irmãos da igreja e lembrar da vida de cada um. E, desculpa a minha franqueza, irmão, mas eu comecei a orar por alguns de vocês e dizer, Deus, como é que você pode amar fulano ainda? Só o Senhor mesmo, para ter misericórdia de nós. A maioria de nós não se encaixa no padrão religioso aí de fora. Eu mesmo sou o principal dos pecadores. Então eu estou aqui ministrando a ceia para os irmãos hoje com a camiseta gola polo, que nem nova é, já usei ela uma par de vezes. Estou aqui de calça jeans, a barra dobrada e um sapato aqui, que eu não sei se é uma botina, se é um sapato, que troço é isso. Mas quase que eu vim até de chinelo. O meu pé estava doendo, quase que eu vim de chinelo. Então, queridos, se você olhar para você mesmo, talvez você não está no nível que você gostaria de santidade. Talvez, se você for sincero nessa noite, olhando para a sua própria vida, você talvez não acreditaria mais em você mesmo. Sabe, mas eu estou aqui por causa de um Deus que amou a minha vida de uma maneira tão extraordinária, irmãos, que mesmo não merecendo, que mesmo eu não fazendo por onde, que mesmo eu não fazendo valer a pena, porque eu continuo pecando, porque eu continuo errando, porque eu continuo ainda sendo egoísta, orgulhoso, soberbo, porque eu continuo ainda nas minhas mentiras muitas vezes. Muitos de nós ainda continuam nos prazeres da carne, mesmo tendo sido alcançados por este Deus que deu nada menos do que o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar. Sabe, querido, eu estou aqui hoje, na verdade, não é para pregar para você, é para lembrar você de que existe um Deus que te ama, e que te ama de uma maneira tão profunda e tão violenta, que só de pensar, ao ficar afastado de nós, Ele proveu um Cordeiro Santo, para que esse Cordeiro tirasse o pecado, e o pecado do mundo inteiro. Isso é loucura, irmão. Você já parou para pensar na loucura da cruz? Abra sua Bíblia comigo na primeira carta de Pedro. 1 Pedro capítulo 1, a partir do verso 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Presta atenção, deixa sua Bíblia aberta, irmãos. Só de olhar aqui eu vejo a maioria resgatada da cachaça, da vida de farra. Só de olhar aqui eu vejo, Senhor, só de fazer um raio-x aqui, irmão. Não é que o Espírito está me revelando, não, é que eu conheço o meu passado de alguns. Não é, Fabão? Alguns de nós, irmãos, usuários de droga, alguns de nós viciados, alguns de nós dependentes de drogas químicas, cigarro. Muitos de nós com um mau caratismo já enraizado no nosso coração desde a mais tenra idade, de criança.
Alguns de nós, na nossa maneira de ganhar dinheiro, a gente aprendeu a ser corrupto por natureza. Era como se alguém olhasse para nós diante da palavra de Deus. Se alguém comparasse a nossa vida com a palavra de Deus, nós estaríamos completamente fora do projeto de Deus para a nossa vida. E ele diz aqui, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Nós não fomos resgatados por coisas da terra, por coisas que os homens valorizam. Amém? E ele continua, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Aleluia, irmão! Que Deus é esse? Que mesmo nós crescendo como crescemos, vivendo como vivemos até aqui, ainda assim Ele nos resgatou do nosso fútil procedimento. Desculpa a expressão, da merda que nós fazíamos. Essa é a tradução na minha linguagem aqui para fútil procedimento, irmão. Da merda que você fazia, que eu fazia, que nós vivíamos na presença de Deus. Ele nos resgatou disso, desse lamaçal, dessa escravidão do pecado. Ele nos resgatou, Ele nos arrancou, querido, dessa opressão. Ele nos tirou a obrigatoriedade de sermos escravos de Satanás. Esse é o Deus que eu queria compartilhar com você nessa noite. E se não bastasse ter nos resgatado, não foi por alguma coisa do mundo, foi pelo sangue do seu próprio Filho derramado lá na cruz. Aleluia! Aleluia! E ele continua dizendo, conhecido com efeito, antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo ele já havia sido conhecido, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Aleluia! Olha para mim, presta atenção nisso. Sabe o que é mais louco nessa história? É que antes do mundo ser fundado, Pedro disse aqui que o cordeiro já havia sido sacrificado. Isso é loucura, irmão. Antes de você pecar, antes de você imaginar nascer, antes de você compreender ser uma pessoa, antes de você ter capacidade de fazer escolhas, na verdade, antes que seus pais, antes que seus avós, antes que Adão pisasse na terra, o cordeiro já havia sido conhecido. Porque Deus ama a gente de uma maneira tão louca, irmãos, de uma maneira tão violenta, que só de pensar na possibilidade de nos dar o livre-arbítrio e usando do livre-arbítrio nos afastarmos dele, Ele já proveu o sacrifício que valeria a pena por nós mesmos. Esse é o Deus que eu quero pregar para você hoje, que mesmo antes de você errar, Ele já tinha providenciado para você uma campainha, que se você tocasse nela, é o sangue de Jesus, você seria reconciliado com Deus, naquela hora, naquele instante. Não importa o que você tenha feito, não importa quem você esteja sendo, não importa por onde você esteja andando, se você tocar em Jesus nessa noite, meu irmão, antes da fundação do mundo, Ele já havia sido conhecido, mas se manifestou agora por amor de nós. É esse Deus que eu amo, é esse Deus que eu quero servir, um Deus que me conhecendo, sabendo da possibilidade, já preparou para mim um escape, uma misericórdia, uma reconciliação. Por que eu estou falando sobre isso? Porque muitos de nós, irmãos, nos livramos do fardo da religião, mas ao nos livrarmos do fardo da religião, nos aprisionamos ao fardo das nossas próprias escolhas, ambiciosas, pecaminosas. Nós caminhamos agora na igreja e nós, poxa, uau! Que jeito massa de viver a igreja, numa área, a gente se reúne numa caverna. Galera muito louca, tem dia que o pastor vai de bermuda, vai de chinelo, a gente se trata assim como irmãos realmente, sem aquela formalidade, aquela coisa gostosa, íntima. Uau! Essa igreja que eu quero viver, mas então nós vamos
vamos caminhando e de repente as escolhas diárias que nós vamos fazendo, elas não nos tornam religiosos, mas pelo contrário, nos aprisionam de volta no mesmo pecado de onde o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, já havia nos arrancado, já havia nos tirado. E é por isso que eu gostaria de compartilhar esse sentimento com você, irmão. Existe um Deus que te ama e que te ama de uma maneira tão violenta, irmão, que só de pensar em ficar longe de você, Ele já proveu o sacrifício do seu próprio filho, o único filho que Ele tinha, para que eu e você nos tornássemos filhos dele também. Amém? Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Que amor é esse, irmão? Sabe, cara, eu não estou aqui para acusar você, pelo contrário, esse não é o perfil da nossa igreja. Nossa visão é de acolher, de abraçar, de amar, de ter misericórdia. Mas sabe, querido, talvez hoje mesmo você tenha pecado. Talvez hoje mesmo você tenha passado um dia sem se importar com o que Deus achava de você e das suas atitudes. E eu estou aqui para dizer, irmão, que mesmo que você esteja ferindo Deus, que você esteja machucando o coração de Deus, que você esteja se afastando voluntariamente da presença de Deus, Ele te ama de uma maneira tão violenta, irmão, que mesmo antes de você imaginar em pecar hoje, Ele já havia oferecido o próprio Filho para morrer no seu lugar. Sabe, querido? Jeremias diz que com cordas de amor Ele me laçou e com laços de misericórdia Ele me atraiu. Não há como me afastar mais do coração de Deus. Ainda que eu tente, ainda que eu escolha, irmão, aproveitar a vida no mundo da minha maneira, a partir do dia em que eu fui tocado por esse amor, parece que eu fui laçado por um laço de misericórdia, parece que eu fui alcançado por cordas de amor, e quando eu tento me afastar, parece que aquela corda me traz de volta. Sabe, querido, não importa o tamanho da escuridão de que a sua vida esteja agora. Se um dia você já experimentou o amor de Deus, eu estou aqui para dizer para você que Ele não morreu agora, Ele morreu antes da fundação do mundo. Ele só se manifestou na história humana, mas antes do mundo existir, o Cordeiro já havia sido sacrificado. Aleluia! Porque Deus te ama, cara. Porque Deus não desistiu de mim, não desistiu de você. Porque Deus não aceita, Ele não consegue conviver com a ideia de nos ter afastado dEle para sempre, porque Ele nos criou, porque Ele nos amou antes mesmo de nos formar. Amém? Essa palavra que eu queria compartilhar com você, aproveitando um último conselho, conselho de Tiago no capítulo 4. Eu preciso desse amor. Você precisa desse amor? Diga, eu preciso. Eu preciso. Aleluia. Em Tiago 4,4 ele diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Antes Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E destaco: sujeitai-vos portanto a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai, converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Aleluia! Irmão, só de ler isso aqui não precisava mais pregar, era só ler isso aqui e começar a crer nisso. Você crê na palavra de Deus, amém? Então creia nisso. Chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Querido, o nosso chamado não é para influenciarmos o mundo a partir da nossa adaptabilidade ao mundo.
O seu chamado e o meu chamado é sermos luz em meio às trevas. Que trevas são essas? Aquelas mesmas de onde o Senhor já te arrancou, já te tirou um dia, com esse amor, laço de amor, com cordas de misericórdia. Amém? Nós não precisamos, querido, buscar flexibilizar o Evangelho na nossa vida para que o Senhor ou para que alguém nos aceite. Ele já nos ama e não há nada que você faça, nem de bom e nem de ruim, que aumentará ou diminuirá o que Deus tem por você. O que Deus tem por você aconteceu antes da fundação do mundo. Ele sacrificou o próprio Filho, manifestou na história em Jesus Cristo, na encarnação do Verbo, para que aqueles que creram em Jesus fossem alcançados pela graça, salvos por um único nome, debaixo do sol, na face da terra, a saber, o nome de Jesus Cristo. Amém? Eu queria deixar essa palavra com você hoje. Eu não sei de onde foi que Deus tirou todos vocês, mas eu não me esqueço nem o dia de onde foi que Ele me tirou, irmãos. Até hoje, querido, só que eu estou no ministério já são 7 anos. 7 anos que eu pastorei. E até hoje ainda tem pessoas que eu encontro que eram amigos meus da época da farra, que quando eles me encontram, ele fala: é verdade, eu ouvi falar uma história que você é pastor? Aí eu falo: aham. Rapaz, não dá para acreditar onde que é essa igreja. Eu quero ir lá só para ver se é verdade. Eu não acredito não. Não é possível. Os discípulos uma vez fizeram essa mesma afirmação para Jesus: o que vai ser de nós, Senhor, que largamos tudo, deixamos tudo por causa do Senhor? Ele diz: olha, para vós, pelos homens nada é impossível, mas para Deus nada é impossível. Sabe o que significa? Que o Luizinho, carniça, pode ser salvo. Só aí, irmão, se Deus só falasse assim para mim, né, Beijo? Seu nome está escrito no livro da vida, o resto dos meus dias eu já poderia glorificar Ele. Aí se não bastasse isso, sabe o que Ele fez? Me deu uma família abençoada, irmão. Aí se não bastasse, sabe o que Ele fez? Me deu filhos. Aí se não bastasse isso, irmão, sabe o que Ele decidiu fazer? Me escolheu para pregar a sua palavra, irmão. Como é, irmãos, que eu vou simplesmente agora vir para a igreja num dia, pregar para você num dia e no outro dia eu vou continuar vivendo a minha vida inimiga de Deus? Eu não posso mais aceitar isso para mim. Eu não gostaria que você aceitasse mais isso para você. Estou aqui para dizer para você: o amor é tão violento que ele com cordas de amor, laços de misericórdia. Quando você vai fugir, irmão, parece que tem um negócio te puxando para trás. Você corre para lá, mas você está indo para trás. Você está indo de volta aos braços do seu paizinho, do seu pai que te ama. Amém? Às vezes a gente entra em crises, a gente dá uma surtada e a gente quer dar uma curtida só para aliviar. A gente não quer resistir firmes ali no Senhor. E ao invés de permanecer, nós caímos, tropeçamos. E sabe o que acontece, irmão? No outro dia você está lascado, ferrado, acabou. Não, no outro dia Ele está lá de braços abertos te esperando voltar de novo. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus que te ama e que nunca vai desistir de você. Eu queria compartilhar isso com você nessa noite. Eu queria deixar esse sentimento aí fervendo no seu coração. Não importa o quanto você se acha incapaz, fraco, falho. Não importa se você acha e sabe que está vivendo uma vida errada que não deveria. Não importa se você acha que não vai mais conseguir permanecer na presença de Deus. O que importa é que antes mesmo de você saber que existia, Ele já te amava, e te amava de uma maneira tão violenta que só de pensar em se afastar de você, Ele proveu o seu próprio Filho para morrer no seu lugar, para que no dia que você abrisse os olhos e falasse: Senhor, eu quero voltar, Ele estivesse de braços abertos para te receber, e o sangue de Jesus estivesse manchando a sua vida, marcando a sua cabeça, curando o seu coração, sarando as suas feridas, para que ao abrir os braços e pedir: me recebe de volta, você estivesse puro de novo para andar na presença dEle. Aleluia. E é assim que o Senhor está te esperando nessa noite, de braços abertos, esperando simplesmente você olhar para Ele,
abrir seu coração, quebrantar seu coração e dizer: Senhor, me recebe nos seus braços, para que o sangue de Jesus manche a sua vida mais uma vez, manche você de novo, e para que você fique com as suas vestes mais alvas do que a neve. Não porque nós somos bons, não porque nós merecemos, mas porque o sangue de Jesus nos purifica de todo, diga todo, todo, irmão, mais forte, todo pecado. Amém?